E por falar nisso, como saber se alguém está mentindo? Será que existe mentirinha boa? Mas será que é possível, gente, falar a verdade o tempo todo? Diz aí, você já mentiu pro seu filho? Será que pode? Para falar de verdade sobre as mentiras do nosso dia a dia, eu convido agora o psicólogo Christian Dunker. Oi, professor. Oi. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Chega para cá que esse assunto dá pano para manga, não é verdade? E? Quero começar com o senhor com uma pergunta pessoal. O senhor mente? Mais do que eu gostaria. É possível viver, professor, sem mentir? Todo mundo mente, o senhor acha? Eu acho que seria possível, sim, viver sem mentir, mas seria uma vida muito sem graça. Por que a gente mente? Por que razões? Muitas, né? Muitas delas, mas pelos motivos semelhantes aos que a gente tem para buscar a verdade. A mentira é uma função da verdade. Então, a gente mente para descobrir o que a gente pensa, a gente mente para criar uma imagem de nós mesmos que é a que a gente gostaria, a gente mente para diminuir o sofrimento dos outros, a gente mente para pesquisar o que a gente é capaz de saber e o que a gente não quer saber. Professor, o senhor sabe que aqui a gente pede sempre a participação dos amigos do Como Será, e então a gente vai começar com a dúvida da Laura aqui no nosso telão. Oi, eu queria saber se dá para identificar uma mentira pelo olhar. Dá para identificar, mas isso depende um pouco da pessoa, isso depende um pouco da história daquela relação. A gente aprende a detectar como aquele outro com quem a gente vive mente, e ele mente no seu próprio estilo. Além do olhar, dá para a gente identificar de alguma maneira como a pessoa mente na hora que ela fala? Ah, perfeitamente. Isso tem estudos de paralinguagem, o pessoal que Dá pega uma o dica para a gente, discurso. então, professor. Então, recusar o olhar é uma dica que a pessoa pode estar ou envergonhada... Quando a pessoa desvia o olhar, por exemplo. Exatamente. Ou ela está tentando justamente se esconder, né? Mas, por exemplo, aquele que diz aumenta a voz, aquele que reage exageradamente, aquele que, por exemplo, usa expressões como de fato, ou estressa demasiadamente que você precisa acreditar nele, ou que ele está assim com a consciência tranquila. E é um sinal, começa a repetir isso, de que não está. É fácil enganar pela internet? É mais fácil também porque a mentira em grupo ela funciona de uma forma muito forte. Quando você vê outras pessoas acreditando naquilo, quando você vê outras pessoas ecoando aquilo, você pode até ter sinais de que, opa, pode não ser, mas você é levado pelo efeito de adequação ao grupo, aquelas que eu respeito e amo estão acreditando e sancionando isso. A gente entrega os pontos da verdade muito fácil. Vamos ver o que o Rodolfo quer perguntar para a gente. Rodolfo Arruda. Mesmo que seja uma mentira para poupar uma pessoa de um aborrecimento, é errado? Então, aí a gente tem que considerar o arco mais extenso daquela relação. Porque, por exemplo, entre pais e filhos, é muito importante que o pai possa aborrecer o filho, contrariá-lo, dizer alguma coisa que não vai ser legal naquele momento. Mas, no espaço mais extenso, você aposta que fará bem, que aquilo é um ensinamento, que aquilo é algo que precisa ficar naquela relação. A Wanda tem uma questão parecida. A Wanda Matos, olha, queria saber se mentir para não ofender vale. Por exemplo, você está muito bonita quando você acha que uma pessoa está estranha e só não quer magoá-la. Vale a pena mentir para não magoar? Então, isso depende um pouco também da qualidade da mentira e, assim, da sua forma. Por exemplo, a gente pode mentir descaradamente dizendo que a pessoa está linda quando ela não está. Mas você pode usar eufemismos, dizendo, tá, gostei, lembro um pouco aquele outro dia que você estava assim, bonita também. Você pode criar respostas mais tangenciais que informam algo para o sujeito. Fui jantar na casa de um amigo, ele preparou um prato que eu odeio. O que eu faço, professor, para não mentir? Bom, isso vai levar em conta o quão amigo é o seu amigo.
amigos de verdade aceitam Melhor e gostam de ser, claro, contrariados. Ou aquele passo de sinceridade pode estreitar a tua relação com ele. Porque você está dizendo, eu confio que você não vai abalar a nossa relação com isso que eu estou te dizendo. Agora, uma questão interessante. Se a profissão exige que a pessoa esconda informações por alguma razão, por exemplo, advogados, padres, psicanalistas, médicos, jornalistas, muitas vezes. Então, quer dizer, o sigilo profissional pode ser considerado mentira, omissão ou não tem nada a ver? Então, o sigilo profissional, ele resguarda a potência da verdade ali. Ele existe para proteger aquela pessoa a tal ponto que, por exemplo, a confidencialidade com o seu advogado e a confiança com ele seja total. Então, existe uma ética que está ligada às condições assim de sigilo. Professor, vamos ver qual é a dúvida do Wesley? Oi, eu queria saber se mentir para a criança é errado. Essa é uma questão interessante. Para a criança, quando ela descobre que os adultos mentem, e esse é o começo da conversa, isso é um tremendo ganho, porque ela descobre que ela pode ter um espaço de intimidade dela. Ela pode estar assim nos seus pensamentos, que os pais não sabem de tudo. E os adultos mentem basicamente sobre 3 assuntos: sexo, dinheiro e morte. E, claro que se você coloca essas temáticas, desenvolve esses temas fora do tempo da criança, dizendo, eu preciso dizer toda a verdade para ela, o que você vai fazer? Violência. Você vai desrespeitar o tempo dela. Professor, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente, adorei o papo. E você, olha, se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda para o nosso site comoserá.com. Até este domingo a gente vai repassar as perguntas para o professor Christian e a partir de quinta-feira as respostas estarão lá. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Obrigado você, Renata. Um ótimo sábado para o senhor. Adorei sua sinceridade. De verdade? Verdade. Que bom. Obrigada, professor. Depois do intervalo, como será? Plantar também é coisa de criança? Alexandre Henderson mostra uma horta hidropônica cultivada numa escola com a ajuda dos alunos. Uma parte da farra é colher, a outra parte é depois comer as hortaliças no almoço. Muita gente passou a comer alface porque eles plantam. Então eles estão comendo alguma coisa que eles plantam. E por falar em horta, diz aí, qual desses 3 vegetais é um fruto? O tomate, o pimentão ou a abóbora? No próximo bloco eu te conto.